1 João 5,6 diz assim: esse é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Amém? Só para te adorar. Feche seus olhos e diga: e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Você pode dizer isso um pouco mais alto e com entendimento? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sim, papai, essa é a tua palavra. Somos os teus filhos e clamamos pelo teu reino neste lugar. Clamamos pelo teu fogo, clamando pelas tuas águas, clamamos pela ação do teu Espírito profundamente, nos lugares mais íntimos do nosso ser. Proclama, liberta, transforma, salva, cura, porque é assim que nós cremos. Esse é o ambiente que nos apresentamos, é assim que nos aproximamos da glória eterna do Senhor. Por favor, Pai, não passa de nós em uma dessas coisas, não passe de nós em um dos seus propósitos. Fala, por favor, os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu amo ouvir a instrução do Senhor através de sua palavra, principalmente quando ela fala aos nossos corações através de parábolas. E por quê, querido? Porque as parábolas, elas são instrumentos na mão de Deus, instrumentos do Senhor, para abençoar em simplicidade as nossas vidas, sem tirar nenhuma profundidade da vontade e do propósito do eterno. Então, todas as vezes que Jesus usa de parábolas, ele tem o objetivo de ser simples, mas também profundo. Então, nessa noite, o convite que eu quero te fazer é para que você consiga experimentar a profundidade que o Senhor preparou para você ainda neste lugar. Você está comigo, amém? Então, o que está acontecendo nesse episódio, nesse momento em específico, é que o apóstolo João, ele está, mais uma vez, assim como ele faz com muita propriedade, tentando mostrar para mim e para você, através de elementos, através de imagens, através de coisas, para aguçar a nossa vontade, para chamar a nossa atenção para algo que está além da nossa capacidade. Porque nós somos movidos na maioria das vezes por coisas que vemos. E é exatamente por isso que a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. A fé, ela anda na contramão da natureza humana. Por isso, todo homem de fé é um homem que realiza as coisas extraordinárias, porque ele não é movido por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. E se nós cremos no Senhor Jesus, temos certeza de dias melhores, amém? Aleluia, glória a Deus. Essa é a verdade que João está revelando, essa é a verdade que João está mostrando. Através de elementos, ele está fundamentando verdades espirituais para cada um de nós. E nós temos que entender que no ambiente profético, no ambiente de fé, é assim que acontece. Nós não chegamos aqui para ver coisas, nós chegamos aqui para oferecer a Deus algo. E enquanto nós estamos oferecendo culto, Deus está fazendo em nossa direção. Enquanto nós estamos entregando a Deus a nossa vida, o nosso louvor, as nossas palavras, os nossos sonhos, Ele está realizando em nós e através de nós. Por isso,
todas as vezes que você for apresentar um culto ao Senhor, tenha sempre esse entendimento. Sempre repito isso nesse lugar, mas essa é uma verdade que tem que impulsionar você. Essa é uma verdade que tem que mexer com você. Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma realidade. Ele não é uma promessa. Jesus é um homem, sabe? Assim como eu e você, um corpo glorificado à destra do Pai. Um lugar preparado junto de Deus para a morada de cada um de nós. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é que nós venhamos ter liberdade, autoridade e vontade de ir até Ele, de se achegar até Ele. E o convite é sempre esse: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim, achegai-vos a mim. Talvez você tenha chegado neste lugar por uma necessidade. Talvez você tenha chegado a este lugar numa última chance que você está dando para a tua vida. Mas você precisa ter uma certeza: foi o Espírito Santo que te convenceu a estar aqui. E porque Ele te convenceu a estar neste lugar, a história da tua vida nunca mais será a mesma. Porque Ele te convenceu a estar neste lugar, você não pode mais dizer que não houve uma oportunidade para transformar todos os seus dias. Jesus, Ele está convocando a sua noiva. Ele está chamando a sua igreja para um relacionamento de intimidade. Ele está olhando para mim e para você, nas nossas limitações, nas nossas pequenas ações, e dizendo para nós que Ele acredita no nosso potencial, dizendo para nós que Ele espera que nós venhamos responder ao ato dEle desde aquela cruz, ou desde a criação, em direção às nossas vidas. O Deus da criação é um Deus que gera, que cria, que gera o homem para um relacionamento. O Deus da cruz é o Deus que reconcilia o relacionamento. É o Deus que perdoa a dureza do nosso coração, que nos chama de volta para o centro da sua vontade. Nós chegamos até aqui por causa do Deus da cruz. O Deus que oportuniza para mim e para você uma nova chance. Quantos de nós temos tido novas chances a cada manhã? Quantos de nós temos tido novas chances a cada palavra? E ainda assim os nossos corações continuam endurecidos. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração neste lugar. Não perca nada do que foi preparado por Deus para você aqui. Ele é Espírito. E só há possibilidade de compreender um Espírito se nós nos posicionarmos em Espírito. Porque o Espírito, ele testifica, ele se comunica, ele se relaciona com o Espírito. E é nesse ambiente que nós sabemos que somos filhos de Deus. É nesse lugar que nós temos convicção de quem nós somos em Deus. Somente através do Espírito isso é possível. Por isso não espere a tua carne entender isso nessa noite. Não espere a tua alma compreender isso nessa noite. Faça com que o teu Espírito doutrine-os nesse lugar. Doutrine-os. Diga para a tua carne adorar. Diga para a tua alma receber o refrigério. Assim como Davi dizia: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, não esqueça do Deus. Não esqueça do que Ele tem feito. Não esqueça do que Ele já fez. E muito mais daquilo que Ele prometeu e certamente vai fazer. Deus, Ele está nos dando a possibilidade de sair de níveis bem rasos para lugares profundos nele e na história que Ele desenhou para cada um de nós. Não em forma, sabe, de predestinação, mas de vocação celestial. Ele te chama para Ele em todo tempo. Ele te convoca para Ele em todo tempo. Ele diz para você, mais uma vez nessa noite: aonde tem estado o teu coração? Quais são as vias que você tem percorrido? Quais têm sido os seus ambientes de decisão? As nossas decisões determinam os lugares onde nós vamos chegar. E certamente, se você não sabe, não tem consciência, convicção da onde você vai chegar, da onde você quer chegar, qualquer caminho que você entrar vai servir. Nessa noite, o Senhor está convocando, chamando, desafiando uma igreja que tem propósito.
Uma igreja que conhece da onde saiu, aonde está e para onde vai. Uma igreja que não anda desamparada. Uma igreja que é amada. Uma igreja que é coroada. Uma igreja que é honrada e precisa honrar. Uma igreja que é amada e precisa amar. Uma igreja que é respeitada e precisa respeitar. Uma igreja que foi estabelecida com um propósito celestial e precisa estabelecer. Não é uma igreja acuada, com medo e calada, não. É uma igreja que tem autoridade, que proclama assim, diz o Senhor. Não é uma igreja que tem medo de ser quem ela é. Mas uma igreja que anda de cabeça erguida dizendo assim: eu sou noiva do Cordeiro. Ele me ama, eu o amo. É uma relação verdadeira. Ela é justa, ela é fiel. Saia dessa plataforma humana nessa noite e entenda que o culto, ele é espiritual. E humanamente falando, ele não pode ser compreendido. Mas quando você dá aquela respirada funda assim, ó, você começa a perceber que existe algo muito mais do que essa caixa aí que te faz andar de um lado para o outro. Quando você dá uma respirada funda assim, ó, você percebe se tem alguma coisa diferente em mim. O Espírito Santo quer te mover a lugares sobrenaturais ainda nessa noite. Você precisa acreditar. Você precisa se mover. Isso é possível. Como isso é possível? O texto está falando conosco acerca de testemunho. O texto está falando conosco acerca de uma relação de resposta a um ato. E o elemento usado é água. Repete comigo, água. Mais uma vez, água. A água, biblicamente, ela aparece em diversos momentos, em contextos diferentes, para aplicações diferentes, mas ela tem um sentido. Repita comigo, palavra. Mais uma vez, palavra. Na criação ela estava se movendo sobre as águas. O Espírito Santo estava movendo-se sobre essas águas. Um Espírito que estava movendo sobre as águas. Sabe o que eu aprendo com isso? A relação direta entre essas partes nunca deixou de existir. Porque a relação entre essas duas partes é que faz com que exista todas as coisas. É que faz com que tenha sentido todas as coisas. Há um espírito que se relaciona com uma palavra, e há uma palavra que se relaciona com um espírito. E o Espírito Santo está se movendo nessa noite sobre a sua palavra, mais uma vez neste lugar. E eu quero profetizar que as águas do Senhor, elas estão liberadas desde o seu interior nessa noite. Elas fluem do altar, elas fluem do trono, elas passam pelo altar, elas alcançam a congregação. Você precisa entender o que isso significa. Se Deus habita dentro de nós, se Ele reside, mora dentro de nós, se o céu é um lugar interno, um lugar onde nós devemos viver em liberdade, é desse lugar que fluirão rios de águas vivas. É da cura da tua alma que vai fluir, é da cura do teu ser que vai fluir. Sabe, eu profetizo essa liberdade, essa cura no seu ser nessa noite, nesse lugar. Que todos os lugares que estavam fechados vão ser abertos nessa noite. Todo coração que estava fechado vai ser aberto nessa noite. Toda alma que estava petrificada vai ser amolecida nesse lugar. E quem era homem demais e falava, não choro, vai chorar hoje aqui. Em nome de Jesus. Essa mesma água é a água que o Senhor fala para Nicodemos que ele precisa nascer dessa água. Nascer da água e do Espírito. O novo nascimento passa por essa água. O novo nascimento passa por uma purificação. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim: a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Querido, no começo desse culto nós compartilhamos acerca dessa verdade. A palavra do Senhor é o fundamento eterno para edificação e
para a manutenção de todas as coisas. Todas as coisas só permanecem de pé porque a palavra do Senhor está posta debaixo delas. Nós só podemos crer que nada do que está de pé vai cair ou não vai cair, porque há uma palavra que primeiro veio e está sustentando todas as coisas. Nós compartilhamos no começo desse culto acerca disso. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E o texto continua dizendo assim: será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na estação própria e cujas folhas não. E o texto diz: tudo que fizer, você pode repetir isso? Tudo que fizer prosperará. Isso muito me preocupa, sabe por quê, igreja? Porque às vezes pensamos estar fundamentados na palavra de Deus e vamos caminhando sobre a palavra do homem. E a palavra do homem, ela é falha, mas a palavra de Deus, ela nunca erra. E quando caminhamos sobre a palavra de Deus, a certeza da prosperidade acontece, ela se manifesta. Por isso muitos de nós temos que ter cuidado. Cuidado com o quê? Com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas decisões, porque certamente cada uma dessas coisas, ouça isso, podem prosperar. Por isso, quando tomamos uma decisão equivocada, temos que ter consciência de que ela pode gerar frutos desastrosos. Quando escolhemos um caminho, um relacionamento, um lugar que o Senhor não gostaria que estivéssemos, isso pode produzir para nós peso eterno, e esse peso não é de glória. Temos que ter cuidado, porque as nossas decisões, elas projetam um futuro. As nossas escolhas certamente geram frutos. Que tipo de fruto você tem colhido? Se antes você tiver prazer, você pode dar um sorrisão? Prazer é isso. Se antes você tiver prazer nessa palavra, nessa verdade, certamente os frutos serão frutos eternos e que prosperam todos os seus dias. Eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque se eu estou com Jesus, eu venço toda hora. Até quando eu estou chorando, eu estou vencendo. Até quando o dia está difícil, eu sei que ele vai acabar com vitória. É a verdade. Há alguém que está se movendo, e esse alguém são as águas. As águas estão se movendo. Só que essas águas que estão se movendo e tem o Espírito sobre ela, agora se manifestam em forma corpórea. Agora esse verbo, essa palavra se manifesta humanamente falando. Jesus. E esse Jesus agora vai ser batizado nas águas. Mas não é só o fato de ser batizado. O que vai acontecer é que quando ele é batizado e as águas o tocam, ou ele ressurge das águas, o que acontece é que o Espírito, esse Espírito sensível, esse Espírito maravilhoso, esse Espírito transformador, consolador, esse Espírito que é comissionado por Deus para nos fazer vencer, é o Espírito que pousa sobre ele. Agora o que nós estamos vendo não é um Espírito movendo-se sobre as águas. Agora nós estamos vendo um Espírito que pousa na palavra. Sabe, essa é uma junção explosiva. É impossível o Espírito tocar a palavra e o milagre não se manifestar. É impossível o Espírito tocar a palavra e o mar não se abrir, e o cego não voltar a ver, e o paralítico voltar a enxergar. Você está entendendo isso, amém? Se há Espírito Santo de Deus, se há palavra, há renovo, há restauração, há avivamento, há novos começos. Jesus está chamando a sua igreja para dar um passo adiante, para sair desse ambiente de mesmice, de rotina. Querido, quando você ama, não há rotina.
quando você está apaixonado numa rotina, porque a cada dia você quer fazer novas coisas, porque a cada manhã você pensa em algo diferente para oferecer. Estou dizendo para você que você precisa se tornar uma noiva apaixonada. Você precisa se tornar alguém que acorda com o desejo de se encontrar com o noivo, de falar com ele, de sorrir para ele, de arrancar dele virtudes. Há uma comunicação, uma testificação, um testemunho entre essas partes. E essas partes, elas estão nesse lugar nessa noite. Há uma comunicação eterna sendo liberada de Deus para cada um de nós. O diferencial da história do ministério de Jesus está exatamente nesse ponto. Pouco se conhece da história de Jesus, ou quase nada se conhece da história dele antes do batismo. Mas no momento em que o Espírito toca ele, tudo muda. Tudo muda. Querido, receba isso na tua vida neste lugar. Se você até hoje ainda não teve a possibilidade de ser tocado pelo Espírito Santo, eu profetizo que você não sai desse lugar da mesma maneira que entrou nessa noite. O Espírito Santo vai te tocar com fogo, o Espírito Santo vai te tocar com poder, o Espírito Santo vai te tocar para restaurar desde o seu interior, para todas as suas estruturas. Eu creio nisso. Eu creio e por isso declaro em direção à tua vida. E agora Jesus vai viver um ministério extraordinário. Jesus vai viver um ministério sobrenatural sobre a terra. Por quê? Porque ele é movido pelo Espírito. Em todo tempo o Espírito Santo está lembrando a ele que ele não está fazendo as obras dele, ele está fazendo as obras do Pai. Em todo tempo o Espírito Santo está falando para ele assim: ei, tem um Criador, tem um Pai, tem alguém que gerou todas as coisas, você é um instrumento, mas é a glória dele. Jesus se submeteu, Jesus se humilhou, ele não poupou esforços para que tudo que foi planejado no coração do Pai fosse executado de maneira plena e excelente, para que você estivesse nesse lugar nessa noite. Bem-vindo ao projeto de Jesus, bem-vindo ao amor de Jesus, bem-vindo ao cuidado que Ele teve. Os seus maiores desafios são permissões dEle para que você possa olhar para Ele e não se esquecer que Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. Numa relação direta, num diálogo com Jesus, Pedro está num desafio de compreensão de quem ele é e de quem aquele que está diante dele é. E Jesus pergunta para ele: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus disse para ele? Pedrão, isso aí certamente não vem de você. Pedro, isso daí não foi provocado ou produzido por você. Eu tenho que te ensinar isso. Você só está dizendo isso porque o Espírito Santo está soprando nos seus ouvidos. Você só está dizendo isso porque Ele está soprando isso no seu coração. Isso não pode vir de homens. O homem não reconhece a autoridade, a manifestação, mas o Espírito se encurva, o Espírito se sujeita, e porque o Espírito se sujeita, o corpo se rende. No ambiente de culto, o Espírito reverencia o Pai e o corpo se prostra. No ambiente de culto, o Espírito reconhece o seu Criador, e então as lágrimas brotam. Não tem como separar as coisas. É uma coisa só. É um testemunho. Você pode repetir comigo? Testemunho. Essas partes estão testemunhando. Caraca, labacei. Essas partes, elas estão se comunicando. Está dentro de você. Será que você não consegue sentir isso nessa noite?
É como um abraço bem acolhedor, sabe? Aquele abraço de urso. É uma verdade espiritual que não se cala, que não se encerra, que não mente. Deus está provando para você que você é filho dele nessa noite. Ele está dizendo para você quem você é nele. O mundo precisa conhecer essa verdade. A sua casa precisa conhecer essa verdade. Elias está diante de um grande desafio. E o que ele tem? Ele tem um sacrifício, ele tem adoração. Está colocado sobre o altar. Sabe o que ele diz? Nada disso aqui tem sentido se não tiver água. Tem alguém aí, amém? Os profetas estão tentando fazer com que os seus deuses recebam o culto, recebam o sacrifício. E não dá em nada. Sabe o que vai acontecer? Elias diz assim: nada disso aqui tem sentido se não tiver palavra. Nada disso aqui não tem sentido, nada disso aqui tem sentido se não tiver águas. Bota água nisso aí. Traz sentido para essas coisas. E está muito pouco, bota mais. E ainda está pouco, bota mais. Sabe o que Jesus está fazendo com você nesse lugar? Ele está fundamentando os seus dias. Ele está fazendo com que haja validação sobre a sua história. Ele está trazendo à existência as coisas que eram improváveis e impossíveis através da sua palavra. É a palavra que vai te libertar. É a palavra que vai te convencer através do Espírito. E o que acontece depois disso? Uma oração. Senhor, aqui está o altar. Aqui está o sacrifício. A tua palavra aqui, está inundando tudo. Não dá nem para ver que tem sacrifício no meio. E agora o que fazemos? Receba, Senhor, esse sacrifício. E então do alto vem. E o fogo recebe. E o Espírito recebe. E assim como a Bíblia diz, Ele está gemendo diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Um Espírito que está clamando Abba Pai. Um Espírito que está intercedendo por nós. Um Espírito que está se relacionando conosco. Um presente de Deus para cada um de nós, para que jamais nos sentíssemos sozinhos, desamparados, cabisbaixos, sem uma resposta precisa. Querido, o Espírito Santo é o teu melhor amigo. Ele está contigo o tempo todo. Não esqueça dele. Olhe para Jesus através do Espírito. Olhe para Ele. É muito fria e sem sentir. A vida sem Jesus é fria. A vida sem Jesus é muito calculada. São tantos parâmetros que não tem espaço para o sobrenatural. Você entende que é sobre o natural? Não é natural. São tantas regrinhas, são tantas maneiras, que Deus não tem espaço para fazer nada. É do meu jeito, é na minha hora, no meu tempo e tal. E Deus não consegue operar. Quando nós estamos sensíveis ao Espírito, acontece como João também declara, que o vento ele sopra onde quer. Todos sabem que tem vento, mas ninguém sabe de onde ele vem ou para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. O Senhor quer te levar a um lugar que você não imaginou que chegaria. O Senhor quer te projetar a um lugar, a uma coisa, a uma pessoa, a alguma coisa que você não imaginou viver. Mas isso só é possível se você abrir mão daquilo que você pensa ser possível e crer no sobrenatural. Deus pode fazer. E Ele faz quando você crê. Grandes coisas cada um de nós aqui poderíamos testemunhar. Amém? Do que Deus tem feito nas nossas vidas. Da onde Ele nos tirou. Não esqueça da onde você saiu, tá? Não esqueça da onde você veio. Não esqueça da onde Jesus te tirou.
do que Ele tem te permitido viver? Quantas experiências negativas, quantas decisões erradas, quanto tempo perdido. Volta aqui, não fica pensando em coisa ruim agora não. Lembra do que você é hoje, do que o Senhor está projetando na tua vida a partir de agora. Ah, mas eu entrei todo arrebentado aqui, mas pensa no que eu estou te dizendo. Aquele que está aqui neste lugar tem sonhos elevados ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Isso é fantástico. Como perder essa verdade? Ah, mas está muito difícil para mim. Quem que não sabe? Se você parasse para perguntar para o teu vizinho, talvez está mais difícil para ele do que para você. Por isso nós olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós olhamos para o céu, porque dele há virtudes para as nossas vidas. A resposta é sempre certa, precisa, verdadeira, encorajadora e também desafiadora, tá? Nunca será do tipo, fica sentadinho aí. Não, ponha de pé, porque eu quero falar com você. Você está escondido aí por causa de quê? Sai daí. Oh Jesus, é porque eu pequei. Oh Senhor, é porque eu tive medo. Oh papai. Ele fala assim, oh rapaz, chega pra cá. É mais ou menos o papo, né? Senta aqui no colinho do papai. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Enquanto você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você me pedir vai ser feito. Glória a Deus! Como não voar diante dessa verdade? Como não, sabe? A minha vontade é não ir embora. Eu quero ficar aqui toda hora. Eu sou muito fanático por isso. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Eu amo estar no altar, eu amo adorar o Senhor, eu amo falar de Jesus. É bom demais. Sabe qual é o parâmetro de saber se você já abriu mão da tua vida e você está vivendo a nova vida em Cristo? É quando quando você chega, todo mundo muda o assunto. Esse é o parâmetro. Se você chegar numa conversa e a conversa continuou, é porque você ainda não fez sentido. Mas se você chegar num lugar e a conversa mudar, é porque a galera não aguenta mais ouvir você falar de Jesus. Do assunto, vamos mudar o assunto, que tem esse camarada está chegando aí, com certeza ele vai arrumar um jeito de falar de Jesus. Ele vai dar um jeito. Deixa eu falar algo com você. Presta atenção nisso. Essa água, ela não vai apagar o fogo da paixão, da verdade, o fogo consumidor na tua vida. E nem muito menos esse fogo vai consumir essa água a ponto de acabar com ela. O que você precisa entender é que essa é uma junção explosiva. Quando essa água e esse fogo se encontram, a glória de Deus se manifesta. Quando a água e esse fogo se encontram, a explosão acontece. O que nós precisamos é de mais água nessa noite, mas não tanto além daquilo que é também necessário de fogo. Deus está te dando água, mas Ele também quer te mandar fogo. Deus está te dando água, mas Ele também quer mandar fogo. Deus está te dando água, mas Ele também quer mandar fogo. E esse fogo não é para te matar. É para te apaixonar. Para deixar você doidão. Para deixar você assim, cheira carabace de carabaçudo, coromarai. E aí você fala assim, o que está acontecendo, meu? Que troço é esse? Não é nada não, é meu espírito falando com o Espírito Santo de Deus. Fica tranquilo. E eu quero fazer a mesma coisa. Então fala. Seja cheio de Deus nesse lugar nessa noite. Você é livre para fazer isso. Quando você faz isso, você está se defendendo da voz ou do ouvido maligno. Isso é loucura, querido. Mas eu não sabia, ou você não sabia, que a Bíblia diz assim: o Evangelho é loucura para aqueles que não creem,
Mas para aqueles que creem, é o poder de... Entende a diferença? Se você é muito certinho, quadradinho, o evangelho ainda não teve liberdade na tua vida. Porque o evangelho não mede esforços. O evangelho não tem parâmetro ou limite. O evangelho é um oceano sem fim. O evangelho é um oceano que você só quer mergulhar e mergulhar. Aí você fala, como é que eu faço para respirar? Não se preocupa, ele é o fôlego da vida. Fica tranquilo, vai embora, vai embora, vai embora. É assim que a gente vai. O nosso parâmetro não é o parâmetro divino. Nós não podemos humanizar Deus, mas nós também não podemos esquecer da nossa humanidade. O que nós temos que fazer? Santificar a nossa humanidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se eu estou santificando a minha humanidade, automaticamente eu estou aproximando a minha natureza da natureza do meu Criador. E aí quando o Espírito vai testificar com o Espírito, aí você vai ver o que vai acontecer, meu amigo. Há uma comunicação precisa sendo estabelecida neste lugar. Deixa eu dizer para você, a internet aqui é de Wi-Fi. Não tem fio não. O Senhor está te chamando para algo superior ainda nessa noite. Será que você pode fechar os seus olhos e respirar fundo? Se a tua alma estava amargurada, ela vai receber a paz que excede todo o entendimento nesse lugar, nessa noite. A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz. Se o teu corpo estava enfermo agora, em nome de Jesus, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, vai retirar de você toda a enfermidade neste lugar, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é através da proclamação desse nome, através da autoridade delegada a nós, no ambiente espiritual, que todo mal vai embora nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não há voz que possa roubar isso de você. Ouça a pregação, viva a pregação. Ouça a verdade, pratique a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é isso é possível? Ela não chega, quebra suas cadeias e te mantém paralisado, não. Ela chega e muda todas as coisas. É como a água que vai caindo dentro de um copo sujo embaixo da torneira. Quem já fez essa experiência? Você bota um copinho de água suja embaixo da torneira, vai jogando água, daqui a pouco a água está clarinha, limpinha. É assim que o Senhor está fazendo conosco. Ele está trazendo palavra, mas há uma explosão por acontecer nesses dias, onde os filhos e os pais se converterão, onde, haverá uma igreja apaixonada com línguas repartidas como de fogo, uma igreja que proclama a verdade, que caminha pelas ruas e diz, assim diz o Senhor, uma igreja apaixonada que não tem fronteiras, não tem limites e sabe exatamente quem ela foi chamada para ser no coração do Pai. Almas e almas e almas e almas rendidas a Jesus. Você é alguém de Deus. Tem que jogar essa carga negativa fora. Tem que lançar fora esse peso. Como que eu faço isso? É muito difícil. Presta atenção, ouça. No Espírito você pode todas as coisas. Com o Senhor você é capaz. Confia no Senhor, espera no Senhor. Esse esperar é manter o voo, tá? Esse esperar é continuar. Esse esperar não é ficar sentado. Esse esperar é continuar em direção ao alvo que te convocou. Jesus está neste lugar. Jesus é o centro dessa palavra. Há um altar estabelecido, há um sacrifício posto sobre ele, a água em volta dele. E o fogo vem para receber. O Espírito vem para tomar. O Senhor te trouxe neste lugar para que a história da tua vida nunca mais seja a mesma, querido, nessa noite. Mas você precisa entender que a palavra está posta à mesa. A palavra está liberada no ambiente espiritual. Tome essas verdades para a tua vida. Fundamente-as, alicerce-as. Coloca aí, bota aí. E sabe o que? Pede fogo a Deus.
Diga: Senhor, vem, traga sentido para essas coisas. Vem, faz com que isso tenha sentido, por favor. Por favor, faça com que cada uma dessas coisas tenha sentido na minha vida. Primeiro milagre de Jesus, ele pega a água e transforma essa água em vinho. Você pode repetir comigo: vinho? Sabe o que Jesus está sinalizando? Ei, eis que faço nova todas as coisas. Jesus está falando assim: o que vocês experimentaram da lei, agora eu vou fazer com que essa lei ande pelas ruas. Eu vou fazer com que essa verdade seja agora como eu queria desde o princípio, para um relacionamento poderoso, para uma vida de qualidade, para a honra de vocês mesmos. Porque esse sempre foi a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar uns aos outros, não matar, não roubar, não adulterar. Querido, isso é princípio básico de vida de qualidade. Precisou ser um mandamento para o homem pelo seu coração endurecido. Mas Jesus está fazendo nova todas as coisas. Ele está dizendo assim: vocês vão praticar naturalmente essas coisas, porque eu estou fazendo novas todas as coisas. Vocês vão fazer isso naturalmente, porque eu estou com vocês. E a vida que vocês vão viver não é mais a vida de vocês, mas a minha vida através de vocês. O Espírito que estava sobre a palavra agora é um com essa palavra. E ele se apresenta à mulher samaritana e diz assim: se você beber de mim, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Se você beber dessa verdade, dessa palavra, nunca mais você vai voltar a ter sede. Sabe por que ainda estamos com as nossas boquinhas secas? Porque não chegamos à fonte correta, não buscamos o lugar correto. Jesus está dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Ele está dizendo: eu preciso, eu quero, eu me entreguei por vocês. Não vivo uma vida desregrada, como se eu não existisse. A maior verdade que nós temos chama Jesus Cristo. Excede os séculos, passa gerações, ultrapassa a eternidade. Jesus está neste lugar nessa noite. E porque Ele está aqui, o culto nunca para. E porque Ele está aqui, as coisas começam a fazer sentido. E porque Ele está aqui, não dá vontade de ir embora. E porque Ele está aqui, a minha vida não é por acaso. A tua vida não é por acaso. Qual a resposta que você veio buscar do Senhor nessa noite, neste lugar? Qual a resposta que você veio buscar do Senhor nessa noite, neste lugar? Jesus está andando pela palavra sobre as águas. Convoca Pedro a fazer o mesmo. E Pedro diz: Senhor, pela tua palavra eu vou. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: de que maneira você tem avançado nos objetivos que você traçou para a tua vida? De que maneira você tem avançado em direção aos sonhos que você projetou? Se pela palavra, certamente você não vai afundar. Se pela palavra, você vai alcançar o objetivo. Mas segundo ao seu eu, ao primeiro vento, você vai afundar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que humanamente é possível andar, mas eu também tenho que saber que posso afundar. Mas não é porque posso afundar que afundarei. Não é porque posso afundar que vou esmorecer, pelo contrário. Preciso ser convicto de que eu vou e vou e vou. Eu preciso ter essa convicção no meu interior de que as águas não vão me afundar. Eu preciso ter essa convicção no meu eu de que eu vou alcançar o objetivo que tracei. Sabe por quê? Porque se você pensa contrário a isso, certamente você vai ser do tamanho do seu pensamento. Você é exatamente aquilo que você projetar. Por isso a relação com Deus para cada um de nós ela é diferente.
Porque o seu Deus é do tamanho dessa projeção. Como você tem pensado ser em Deus e o que você tem pensado de Deus ao seu respeito? É exatamente desse nível que você vai viver. O meu desafio para você nessa noite é conhecer um Deus maior, um Deus melhor, um Deus mais elevado, um Deus que não desampara os seus e que está preocupado com a minha vida e com a tua vida. Quem é você nessa noite? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está se movendo e tocando a palavra. Ele está fazendo com que tenha sentido cada uma dessas coisas. Jesus é morto. E quando furado no seu lado, água e sangue fluem. Água e sangue caem. Há uma resposta traçada do céu sobre a terra, através do verbo que se fez carne. Há uma água, uma palavra que antes estava sobre a terra, que antes estava sendo coberta pelo Espírito, e agora ela encontra o Espírito dentro do homem, e agora esse Espírito se une a essa verdade dentro do homem, e depois disso, transformada, curada para curar, modificada para um novo tempo, ela jorra sobre a terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós nascemos dessa palavra para um novo tempo, somos fundamentados dela para um novo tempo, e recebemos uma identidade em Cristo Jesus para uma nova história. Você que antes era errante, você que antes era perdido, você que antes era desamparado, hoje encontra um Pai que te chama neste lugar: vinde a mim. Encontra alguém que se importa com você e diz assim: quero transformar os seus dias, eu me importo com as suas decisões e quero projetar um futuro que você anseia, dias melhores. O Jesus que está neste lugar é um Jesus que quer fazer com que a sua relação com Ele seja plena, contínua e verdadeira. Plena, contínua e verdadeira. Você pode se colocar de pé nessa noite? Ele veio pela palavra, andou sobre a palavra e se tornou um com a palavra. Ele veio pela palavra, andou sobre a palavra e se tornou um com ela, ao ponto de fazer com que a partir dessa verdade nos tornássemos um com Ele, por intermédio dessa verdade. Feche seus olhos nesse lugar. Feche seus olhos. A palavra que orientou os discípulos, a palavra que orientou os discípulos, a palavra que fundamentou os discípulos, agora está manifesta diante dos seus olhos. A palavra que antes tinha sido de cartilha para eles, agora ela está andando diante deles, e eles estão seguindo os passos dessa palavra. Eles estão chocados com essa verdade, eles estão chocados, perplexos com essa realidade. Mas sabe o que acontece? Isso é tão explosivo que as suas vidas não são mais as mesmas. Isso é tão explosivo porque é uma renovação em suas mentes. Porque não é sobre conhecimento, não é sobre conhecimento, mas sobre revelação. Porque a história da lei, a história dessa palavra, ela perde o sentido no momento em que essa palavra se torna revelada, ela se torna palpável, aplicável, no momento em que é possível vivê-la. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que o Senhor está retirando o fardo de sobre você nessa noite. O Senhor está tirando o jugo de sobre você nessa noite. E Ele está dizendo assim: eu quero projetar em você uma vida verdadeira de realeza sobre essa terra. E isso não está relacionado apenas às riquezas, mas à autoridade, à reverência, a respeito e honra. O Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, é dono de todas as coisas. Lucas 24, 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Há um propósito para o Espírito te tocar nessa noite. Você está comigo, amém? Há um propósito para ele descer sobre você. Há um propósito dele se manifestar através de você. E qual é? Que esse poder toque outras pessoas, que essa realidade alcance a tua casa, que essa realidade alcance o teu trabalho, que essa realidade alcance os seus relacionamentos. Eu estou profetizando para uma igreja viva neste lugar. Eu estou proclamando uma igreja vitoriosa neste lugar. Há um povo que não olha para trás. Há um povo que não tem medo da sua identidade, porque nasceu para vencer, porque nasceu para um novo tempo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Escutai, ó ilhas distantes, o Senhor te chama para um novo tempo neste lugar. Há uma palavra proclamada, há uma verdade liberada: vinde, recebei. Espírito Santo de Deus, nós chamamos, nós te precisamos mais do que tudo. Nós suplicamos para que o teu reino venha, que o céu desça, que a tua glória se manifeste. Por favor, Jesus, que haja um separador de tempos nas nossas histórias, que todo marasmo, que toda mediocridade seja substituída por um crescimento vertical, contínuo, expressivo na tua presença, onde os céus não são limites para nós, onde o céu não é limite para nós, porque nós queremos é o teu coração, Pai. O que nós queremos é a tua face, o que nós queremos é a tua presença. Se eu tenho a Jesus, eu tenho todas as coisas. Se eu tenho a Cristo, eu tenho a unção que despedaça o jugo. Se eu tenho a Jesus, eu tenho um Espírito que convence o homem em tempo integral. Seja convencido nessa noite. Seja convencido nessa noite. Para que haja conversão, é necessário que haja o convencimento em primeiro plano. O Senhor está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não endureça o teu coração. A mão de Deus pousa sobre nós. Eu creio nessa noite, neste lugar. O coração do Pai está inclinado ao nosso respeito. Mova-se em direção a essa realidade. Não seja passivo. O Senhor te chamou para avançar. O Senhor te chamou para se mover. Eu falo uma grande nação cujo Deus é o Senhor nessa noite. Amém. Eu falo um grande povo que foi chamado para coroar. Um grande povo coroado, chamado para coroar. O Senhor está desafiando você. A água está esperando pelo fogo de Deus essa noite. O fogo quer tocar as águas. A água está esperando pelo fogo nessa noite. E o fogo quer tocar as águas. Aonde está você que vai fazer com que isso aconteça? Aonde está você que vai dar liberdade a essa ação nessa noite? Chame por Ele, Ele vem. Clame por Ele, tudo será diferente. Ofereça a Ele a verdade e nunca mais serás o mesmo. Eu preciso de Ti, Jesus. Filho de Davi, ouça o meu clamor, atenda a minha oração. Eu quero testemunhar em Ti. Eu quero que esse testemunho seja pleno, verdadeiro dentro de mim. Que não passe de mim essa verdade, que flua desde o meu interior para as nações, rio da vida. Caraca, ela baixei.
Eu sei que existem pessoas neste lugar que podem fazer novas todas as coisas em suas vidas. Talvez você está aqui nessa noite e vai devolver a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Você que vai voltar a esse primeiro amor. Você que vai reativar esse espírito na tua vida. Você que nunca mais vai olhar para trás e não quer mais ser o mesmo. Jesus está te chamando hoje aqui. Levante a tua mão, eu quero orar por você nessa noite. Você que vai tomar essa decisão, esse passo de fé para uma nova história. Tem alguém aqui que vai fazer isso? Eu quero orar por você. Se você está aqui, levante a sua mãozinha assim, o teu braço direito. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Nós vamos louvar. E enquanto isso, deixa o Espírito Santo mover a sua estrutura. Sim, o meu louvor, a minha adoração, eleva-me. Diga a Ele: a Ti, Senhor, o meu clamor, a minha oração, eleva-me a Ti. Peça com entendimento, por favor. Conduza-me à tua sala, ó Deus, eleva-me aos teus braços, Jesus. Eu quero render-me ao teu grande amor, Jesus, Jesus. Eu quero estar onde os olhos não alcançam, os pecados não me afetem, as riquezas não me achem, não. Eu quero estar diante do teu trono, debaixo das tuas asas, prostrado ante a ti. Eu quero estar onde tu me sondas, onde tu me amas, do jeito que eu sou. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Ao Espírito chamando, ao Espírito clamando, venha, volte, volte, volte a sonhar, volte a viver, volte a realizar. Esse é o tempo de Deus. Ei, Santo, eu quero estar, Senhor, todos os dias, todas as horas, em todo o tempo. Sim, eu quero ir, eu quero ir. Tem alguém aqui nessa noite que vai voltar para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que vai reconciliar a tua vida com Ele? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Amém? Alguém? Não? Estenda as suas mãos. Pai, essa é a noite que o Senhor fez. Eu quero profetizar nessa noite, neste lugar, uma igreja viva. Um povo além de fronteiras, além de limites. Um povo destemido, um povo ousado, valente, intrépido. Um povo convicto de quem é. Em nome de Jesus, eu profetizo uma noiva ativa, viva, operante nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo aquele que tem ouvido, receba. Todo aquele que crê, viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar? Aleluia, mais forte, mais forte. Ele é digno. Oh, 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 oh. Eu quero estar onde os olhos não alcançam, os pecados não me afetem, e os prazeres desse mundo não sejam maiores dos que os celestiais. Eu quero estar, Senhor, diante do teu trono,
tuas asas, prostrado ante a ti, eu quero estar onde tu me sondas, onde tu me amas, do jeito que eu sou. Você crê nisso, amém? Você recebe essa verdade, amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a congregação, todos os fiéis, todos aqueles que se vinculam a essa verdade e que se tornem praticantes, assíduos, convictos desse entendimento, não somente hoje, mas no decorrer dessa semana, que vençam pela tua palavra, que sejam soprados e conduzidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. E você que recebe, diga: é comigo, Deus. É comigo, Deus. Glorifique a Ele. Deus abençoe a tua vida, querido. Que você vá em paz e que o culto nunca pare na tua vida. Vá em paz. Logo, logo a gente está de volta novamente, permitindo o Senhor. Deus abençoe.